Giovana, seu áudio. Boa tarde a todas as pessoas, sejam bem-vindas ao segundo dia do Encontro da Abralic, ao nosso simpósio também. Agradeço ao Tony por ter me alertado sobre o meu áudio. Eu comecei a falar já cometendo uma gafe de esquecer de abrir o áudio. Muito obrigada. Agradeço a presença da Marcela, que esteve aqui conosco ontem. O Borges acabou de sair, é um aluno que está dentro do nosso grupo de pesquisa. Esqueci o primeiro nome dele, me perdoe, mas ele deu uma passadinha aqui também, agradeço a presença. Hoje nós temos inscritas 5 pessoas para apresentarem seus trabalhos. Eu não sei se todas elas virão. No momento, nós temos o Antônio e a Simone. Nós vamos começar as apresentações pelo Antônio, a quem eu já agradeço de antemão por estar aqui colaborando com o nosso simpósio. A nossa proposta, desde o ano passado, é pensar a escrita de autoria feminina como um lugar de resistência, como um lugar que, via memória, traz uma série de reflexões sobre corpos marginalizados e como esses corpos, ainda na atualidade, têm sido subalternizados por essa sociedade ainda altamente patriarcal, racista, sexista, homofóbica, xenofóbica, né? E que tem que ser combatida todos os dias. Então, estar coletivamente com vocês é para mim uma alegria muito grande no sentido de resistência e de resiliência. E estarmos juntos com a literatura é ainda mais prazeroso. Então, muito obrigada a todas as pessoas por estarem aqui. Nós vamos iniciar, então, a apresentação com o Antônio, a pessoa que eu acabei de conhecer aqui, tive a alegria de saber que está estudando aqui na UFMS, que é a universidade onde eu trabalho, já há algum tempo. A gente não pode falar os anos, viu, Tony? Bom, o trabalho do Tony se intitula Estudo Comparativo da Poesia Erótica Contemporânea de Regina Villaverde. Quem eu não conheço, estou ansiosíssima para conhecer, por intermédio de você, Tony, e da nossa querida Hilda Hilsch, né, que a gente que eu particularmente conheço bem. Então, é com você, Antônio, você pode ter até 20 minutos. Ok, boa tarde a todos, a todas e a todes. Vou projetar aqui. Não vou estar vendo vocês. Qualquer coisa, Giovana, por gentileza, só falar aí, tá bem? Um instante. Ok, tá aparecendo na tela de vocês? Ok, Giovana, posso? Tony, está carregando ainda a apresentação. Ok, agora acabou de aparecer. Ok, né? Boa tarde a todos e a todes, né? Sou Antônio Marques, mas pode chamar de Tony, né? Como a Giovana já bem ressaltou. Eu sou aluno da UFMS, sou bolsista da CAPES. Minha professora orientadora é a professora doutora Kelsilene Gracia Rodrigues. Esse estudo é estudo doutorado, né? Estamos aí iniciando ainda, né? Está em processo de concatenação de ideias. Então, hoje nós discutiremos sobre Hilda Hilst e Regina Lima Verde. Nosso trabalho tem como título o estudo comparativo da poesia erótica contemporânea de Regina Lima Verde e Hilda Hilst. Regina Lima Verde é uma poetisa cearense, né, contemporânea. Então, trazer essas duas poetisas de gerações e contextos diferentes é muito importante, né, uma vez que iremos analisar o seu contexto histórico, né, o seu processo de escrita e etc. Este presente trabalho tem como objetivo estabelecer um diálogo entre a produção artística de Regina Lima Verde,
poeta cearense, e Hilda Hilst, poeta paulista, por meio de estudo comparativo e biográfico, com ênfase no imaginário erótico e na contemporaneidade como elemento de transição e das obras das autoras. Bem, ambas as autoras, em suas poesias, trazem a temática do erotismo. Para isso, né, discutir essa temática do erotismo, nós temos como subsídio o escritor, né, e crítico literário Bataille, uma vez que ele traz 3 tipos de erotismo na sua obra, o erotismo, essa obra aqui, né, o erotismo, ele traz o erotismo dos corpos, o erotismo dos corações e o erotismo sagrado. Então, diante dessa perspectiva de Bataille, né, nós investigaremos que tipo de erotismo se configura na poética erótica de Regine e Hilda. Bem, Regina Lima Verde, como já ressaltei, né, é uma poetisa cearense contemporânea, nasceu em 14 de março de 1947, Dia Nacional da Poesia. Então, ela já traz essa missão aí, né, nesse berço literário, né, da poesia em si. Bom, ela apresenta em sua poesia algumas temáticas, além do erotismo, bem como o misticismo, a epifania, a representação sexual feminina, é muito presente em sua obra, né, na sua literatura, uma vez que o eu poético, o eu lírico, fala de seus desejos e anseios sexuais. Aqui nós podemos tocar em um ponto muito crucial e importantíssimo, uma vez que apesar de estarmos aí, né, em pleno século XXI, nesse momento da contemporaneidade, ainda existe paradigmas e tabus acerca da literatura erótica produzida por mulheres. Quando se pensa nessa perspectiva da atualidade, imagina só no século XIX, século XX, né? Imagina uma mulher escrever sobre seus desejos, sobre suas ânsias sexuais, era algo proibido nesse cenário, né? Muitas autoras se esconderam por meio de pseudônimos, né? Temos aí vários exemplos, como a própria Hilda Hilst chegou a usar pseudônimos, né? E muitas outras, como Cassandra Hills e etc. Bom, essas escritoras, né, muitas foram apagadas e esquecidas pelo seu tempo, mas é importante trazermos aqui à tona. Hilda Hilst é uma escritora bastante estudada no âmbito acadêmico, né, mas que precisa ainda ser estudada, né, em outros setores aí da sociedade, e traz essa temática do erotismo como estudo nessas poetisas é algo muito importante e enriquecedor para a nossa literatura, né, no que diz respeito à literatura comparada. Bom, e Regina Lima Verde tem algumas obras publicadas. No momento, ela tem publicado 20 livros, né? Dentre eles, eu selecionei alguns aqui para esboçar para vocês, como Canção do Amor Inesperado, Dentro de Mim o Mar, Mudanças de Estação e muitos outros. Algumas outras poesias, né, que trazem essa temática do erotismo são, por exemplo, Premonição, Meu Vício, Ardência. E para hoje, nós trouxemos, né, um estudo de Regine. Analisaremos mais um pouco sobre um dos poemas Convite. Bem, passando esse frente momento de discussão, nós temos aqui Hilda Hilst, né? Hilda Hilst, já bem conhecida na nossa literatura, né, estudada por muitos críticos literários. Então, ela nasceu na cidade de Jaú, interior da Grande São Paulo, em 21 de abril de 1930. Passou a maior parte de sua vida no campo, dedicando-se à escrita. Por isso, é uma das maiores escritoras, né, da literatura brasileira do século XX. Hilda Hilst, ela perpassou por muitas dificuldades no âmbito da literatura, mas ela só foi mais vista mesmo, né, tendo em vista essa perspectiva crítica literária, quando ela começou a escrever literatura erótica, né? Até então, ela não era tão estudada, digamos. Porém, a partir desse momento que ela teve esse lançamento de algumas obras, né, que traziam esse cunho erótico, muitos críticos a intitularam como pornográfica, né? Há uma grande diferença entre erotismo e pornografia, né? Em seu repertório literário, tem mais de 25 livros publicados. Dentre eles, nós destacamos aqui alguns, como Presságio, Balada de Alzira, Senhora D, O Caderno Rosa de Loure, aqui também, né, na perspectiva da prosa. Entre outras. Do Desejo é uma obra que traz muito essa perspectiva erótica de Hilda. Bom, quando se fala de erotismo nessas poetisas, é importante trazer também à tona algumas discussões teóricas, né, que nos dá subsídio.
Bem, nós temos Otávio Paz, na sua obra A Dupla Chama, Amor e Erotismo, né? Uma vez que ele diz que o erotismo é uma erótica corporal e a poesia é uma erótica verbal. E outra citação dele, quando ele diz assim, ó, o erotismo é em si mesmo desejo, um disparo em direção ao mais além. Então, trazer esse erotismo nessa discussão, de uma perspectiva de uma escrita feminina, é algo, de certo modo, a analisar, sobretudo, a transgressão dessa escrita. Muitas escritoras, né, sobretudo aqui Regina e Hilda Hilst, escrevem sobre seus desejos sexuais, né, e a partir disso elas quebram os interditos, que para a batalha o que seriam os interditos? É a quebra dos paradigmas, a quebra do proibido, e a partir disso acontece a transgressão. Bom, para a batalha, o que seria o erotismo, né? O erotismo para a batalha é considerado como um aspecto da vida interior, a aprovação da vida até na morte, uma pulsação de vida, que é Eros, e uma pulsação de morte, Thanatos. Aqui nós vemos também, numa perspectiva de batalha, sobre a continuidade e descontinuidade do ser. Né? Nós somos seres eróticos, né? Para Alberoni, nós a todo momento estamos erotizando, então essa carga erótica aqui está dividida em duas dicotomias, que seria Eros, né? A pulsão da vida, e Thanatos, a pulsão aí da morte. Para Bataille, o último momento de erotizar é a morte. Bom, ele também diz que o erotismo é o desequilíbrio no qual o ser coloca a si mesmo em questão, conscientemente. Em outro aspecto dessa continuidade e descontinuidade do ser, como já ressaltei, é o erotismo, né? O ser se perde objetivamente, mas então o sujeito identifica-se com o objeto que se perde. Bom, aqui nós podemos também salientar sobre os 3 tipos de erotismo. O erotismo dos corpos está muito associado à fusão erótica, né? O desejo do corpo, carnal, enquanto que o erotismo dos corações é muito atrelaçado às paixões, né? Essa violência avassaladora que o ser humano sente ao desejar o outro. E o erotismo sagrado traz a questão da proibição, né? Esse sacro, essa ideia sagrada, que é muitas vezes também, quando se quebra isso, acontece a transgressão dos interditos. Bom, partindo já aqui para a poesia em si, né, trazendo essa análise da poesia de Regina Lima Verde, nós temos esse poema dela intitulado Convite. Faremos a leitura. Convite. Que me chegues manso, com voz calma e olhar sereno. Busca minhas terras, elas te esperam. Que me venhas calmo, com mãos de veludo buscando meu corpo, que só a ti reconhece. Que me venha sedento à procura das minhas fontes abastecidas para te alimentar. Que me venhas faminto, querendo meus lábios que escorrem mel e te recebem em fogo. Que me venhas nervoso, errante e errado, trazendo chuva e raios, e te depares com meus rios e fontes. Que me venhas tu, cheio de ternura, de veludo buscando o meu corpo, numa troca de desejo e paixão. Que me venhas logo, meu corpo anseia, pelas tuas mãos, tua alma, teu fogo, teus gestos, teu amor. Vem vadiar na minha alma. Aqui, diante da leitura desse poema, nós percebemos que o eu lírico é um eu lírico feminino, né? E está composto por 8 estrofes de 3 versos, né, que são os tercetos, trazendo já uma característica da poesia contemporânea, uma vez que essa poesia não segue a metrificação, né, as rimas aí, porém apresenta, sim, um paralelismo, né? Vemos também que esses versos aqui não seguem essa estrutura métrica regular, né, como já ressaltei, são versos livres e brancos, né, os quais apresentam características da poesia contemporânea, não existe essa rigidez com o texto, né, diante do que vimos aqui. Bom, nessa repetição do verso, que me venhas, que me venhas, que me venhas, a partir da segunda estrofe, né, a gente percebe uma musicalidade no ritmo no poema, né? E quando se fala de ritmo no poema, nós vamos buscar a leitura lá do Otávio Paz, uma vez que ele diz que o ritmo é um ímã. Ao reproduzi-lo por meio de métricas, rimas, aliterações, paronomásias e outros processos, convoca as palavras. E é justamente o que Regine faz, né? Ela convoca as palavras como da ideia de uma música, de uma dança em si, né? Essa dança que está levando ao aspecto corporal, a fusão de 2 corpos, né? O desejo sexual.
Bem, o uso do vocativo, né, quando bem no último verso, vem, né, esse verso aqui indica um chamamento, né, o vocativo traz essa ideia de chamamento, de invocação, ou seja, o eu lírico está invocando o seu amado, né, para esse momento a dois. E uma vez que os dois seres, portanto, se encontram e se amaram, se penetraram, não deixaram de ser dois seres distintos, ainda que separados, mas unidos pelo desejo do eu lírico. A gente percebe também, né, no versos, busca minhas terras, elas te esperam, de veludo buscando o meu corpo, das minhas fontes abastecidas, meus lábios que escorrem mel. Nesses versos, nós percebemos aqui uma carga erótica, de certo modo, né, até implícita para o leitor iniciante, quando se traz da perspectiva erótica. Minhas terras. Terras aqui está associado ao órgão genital feminino, né? Traz essa metáfora, né? Essa simbologia da terra para o órgão. Nós sabemos que a terra ela traz uma potencialidade no sentido de regenerar, uma potencialidade no sentido de força, determinação, né? Nesse contexto, a terra. Bom, como diz Bachelard, a terra está posta no poema como órgão genital, né? Uma vez que ela apresenta, está abastecidas, e o eu lírico, o eu amado, encontrará rios e fontes nessas terras, né? Que estão férteis, são terras férteis, inclusive, né? Ela dá muito ênfase nisso. Bem, quando se traz a perspectiva da simbologia sobre a Terra, nós buscamos aqui Bachelard. Bachelard ele diz que a Terra, como efeito, ao contrário dos outros três elementos, que é água, ar e fogo, é importante dar ênfase e ressaltar que esses elementos estão muito fazem parte, na verdade, da poesia de Regina e Hilda, né? São constitutivos dessa poesia erótica. E a Terra ela tem como primeira característica uma resistência, né? Os outros elementos podem ser hostis, não mais sempre hostis, né? A resistência da maneira terrestre, pelo contrário, é imediata e constante. Então, trazer esse imediatismo, né? Trazer esse vocativo, que me venhas, vem, nós percebemos aí uma preocupação com a efemeridade do tempo, né? Esse carpe diem nessa poesia. Bom, no seguinte verso, quando diz assim, ó, meus lábios que escorrem mel. Aqui, metaforicamente, nós imaginamos o rio, né, trazer essa metáfora da água, o rio que move-se como uma cabeceira viva. Portanto, a água é realmente o elemento transitório, é a metamorfose ontológica essencial entre o fogo e a terra. Então, esse elemento é muito presente na poesia de Regine e Hilda. Bem, esse poema específico de Regine, ele traz um desejo sexual, né, um desejo carnal, que está simbolizado pelo fogo, né, o fogo aqui está trazendo essa perspectiva da fusão erótica desse eu lírico, né, que arde ao pensar na possibilidade de ter o amado penetrado em suas entranhas, ao afirmar, por exemplo, no seguinte verso, quando diz assim, e te recebes em fogo, pelas tuas mãos, tua calma, teu fogo. Nós percebemos também, né, na decorrência do poema, que o eu lírico ele busca esse amado, uma perspectiva erótica muito aguçada, mas ao mesmo tempo não quer apenas só o sexo, né, mas sim uma entrega de corpos e também de almas. Tudo, portanto, irá se realizar e se concretizar numa troca de desejo e paixão, porque o eu lírico se encontra sedenta e cheio de amor. Bom, essa perspectiva dessa poesia de Regine, né? Agora nós veremos um pouco sobre a poesia de Hilda Hilst, né? Nós aqui temos a obra Jubílio, Memória e Noviciado da Paixão, que o poema primeiro, essa primeira seção, inclusive, está intitulado como Prelúdios Intensos para os Desmemoriados do Amor. Então, veremos esse poema, né, que está intitulado como primeira seção. Diz o seguinte: toma-me a tua boca de linho sobre a minha boca, austera, toma-me agora antes que tua carnadura se desfaça em sangue antes. Da morte, amor, minha morte, toma-me. Crava a tua mão, respira meu sopro, deglute. Em cadência minha escura agonia. Tempo do corpo, este tempo, da fome, do de dentro. Corpo se conhecendo, lento, um sol de diamante alinhando o ventre.
o leite da tua carne e minha fugidiam. E sobre nós este tempo futuro urdindo, urdindo a grande teia, sobre nós a vida se derramando, cíclica, escorrendo. Nós vemos também aqui nesse poema de Hilda Hilst, né, uma carga erótica que continua. Te descobres vivo sobre um jugo novo, te ordenas, e eu, delinquência, amor. Antes do muro, antes da terra, devo gritar a minha palavra, uma encantada ilhada. Na cálida textura de um rochedo, devo gritar. Digo para mim mesma, mas ao teu lado me estendo, imensa, de púrpura, de prata, delicadeza. A gente vemos aqui, né, nesse poema, um poema também que apresenta um eu lírico feminino, né, com versos livres e rimas internas aí na sua constituição rítmica. O uso do imperativo é muito forte aqui nessa poesia. Toma-me, está dando uma ordem, né? Inclusive se repete 3 vezes na primeira estrofe, com a ênfase aí no desejo do eu lírico pelo amado. Nós percebemos nessas duas poesias que trazem esse desejo aguçado do eu lírico pelo amado, né? Essa vontade de possuir. Percebemos na poesia de Regine um eu lírico que, ao mesmo tempo, traz essa fusão erótica, esse desejo de estar com o amado, mas também se traz uma perspectiva de uma calmaria, né? De uma entrega não só do corpo, mas da alma. Já a Hilda Hilst, ela traz essa percepção mais carnal, visceral. Quando ela diz nos termos agora e antes, né, o eu lírico, estão grafados com letras maiúsculas para indicar o quê? Simbolizar um tempo de urgência. Há uma preocupação para viver esse momento, né, com o seu amado. Há uma reafirmação do imediatismo, o desejo carnal. Ambos estão muito presentes nessas duas poesias. Bom, nesse texto de Hilda, a gente percebe o lírico aí que ele veceja e cria uma atmosfera de ritmos, né? Essa intuição de rituais, de gradações do erotismo, traz uma descrição preliminares de antecedência do próprio ato sexual, como, por exemplo, os toques, as carícias. Uma mestra, né? Hilda é uma mestra que percorre uma maestria, os segredos de Eros. Então, ela tem maestria em falar sobre os desejos, sobre Eros, né? É uma ordem ao amado para cravar as mãos. Traz a perspectiva dessa ordem, dessa pressa, dessa preocupação pelo tempo, né? Respira meu sopro, deglute, em cadência em minha escura agonia. Nós percebemos aqui por esse trecho. Bom, trazendo aqui uma perspectiva de umas possíveis considerações finais, né? Trazer essas duas escritoras de gerações e contextos diferentes é algo importantíssimo a ser estudado, tanto no âmbito acadêmico, em outros âmbitos, né, sejam de crítica literária ou não. É importante trazer essa temática do erotismo, né, entrelaçado aí à literatura feminina. Imagina só, a mulher escrever sobre seus desejos, né, e trazer essa temática erótica é algo que, de certo modo, ainda causa um incômodo para a sociedade, né, sobretudo para a sociedade patriarcal, machista, e que vivemos, infelizmente. Pois bem, encontramos alguns elementos em comum, né, nas duas escritas aqui, nesses dois poemas analisados, bem como o desejo sexual do eu lírico, né, pelo amado, o apelo e a carência do eu lírico ao desejar o corpo do amado, além de também trazer alguns elementos da natureza. Como bem ressaltei no início, os elementos da natureza são partes constitutivas dessa poética, dessas escritoras, né, da poesia dessas escritoras. Aqui nós encontramos dois elementos simbólicos da natureza, como o fogo e a terra. O fogo aqui, entre ambos, está muito associado ao desejo carnal, erótico, né? A terra como algo de resistência, algo de ressignificação. Então, trazer a terra aqui, como Regine traz, né, como órgão genital, essa simbologia da ideia de proliferação, né? Essa pluralidade de ideias e sentidos dentro do texto poético. A urgência e a preocupação com a efemeridade do tempo é também algo visto nesses dois poemas. Portanto, nós podemos dizer que esses dois poemas
tanto de Regine como de Hilda, trazem a presença do erotismo dos corpos, né, como eu já bem ressaltei na perspectiva de Bataille, né, o erotismo dos corpos é muito voltado a essa fusão erótica, né, esse desejo avassalador pelo momento erótico, né, de fusão dos corpos. Prevalece nos dois poemas analisados isso, né? Esses poemas apresentam uma carga erótica aguçada, há um trabalho com as palavras, podemos perceber bem isso, e suas significações pelas autoras, Lima Verde e Hilda Hilst, né, apresentam um tecido narrativo envolvente, com maestria e sensibilidade ao falar sobre desejos, ânsias, sexo, prazer. Bom, aqui são algumas das referências que estamos utilizando para desenvolver essa pesquisa, né? É importante dar ênfase que essa pesquisa está em processo ainda de concatenação. Nós trouxemos aqui Alberoni na leitura da obra O Erotismo, Alexandria, que traz a perspectiva sobre a história do erotismo, né? Dessa literatura erótica, Bachelard, quando se traz sobre a perspectiva dos símbolos, né? Dos elementos da natureza, como, por exemplo, a sua obra A Poética do Devaneio, Bose, no sentido de trazer essa análise hermenêutica do texto, né? E quando se fala em hermenêutica, lembramos aqui de Porriquet, né? Benedito Nunes e muitos outros que trazem essa perspectiva de interpretação do texto literário. Antônio Cândido, né? O nosso grande crítico da literatura, uma vez que ele traz também essa análise do poema, né? E que nos dá muito subsídio sobre essa formação e construção da própria literatura. Mais algumas referências, e obrigado, e vamos lá para o debate. Giovana, concluí. Acho que a Giovana saiu, o que aconteceu? Então, olha só, enquanto ela volta, né, vou falando aqui. A gente traz essas duas poetisas para fazer análise, né, pelo fato de que na nossa sociedade ainda contemporânea existem muitos tabus e paradigmas, né, acerca da literatura erótica, sobretudo de autoria feminina. Então, trazer essas duas autoras para o nosso cânone, né, em discussão aqui. Regina Lima Verde não é uma poeta tão conhecida ainda, né? Mas que ainda está sendo estudada. Inclusive, fez estudo dela no mestrado e estou dando continuidade aqui no doutorado, agora trazendo essa perspectiva da literatura comparada, né, de Regine e Hilda. É isso. Giovana? Seguiu o tempo certo? Certinho, Tony. O único problema que nós tivemos foi meu, que eu caí 2 vezes, mas agora eu estou aqui no celular, espero que dê tudo certo. Mas eu consegui acompanhar bem sua apresentação, fiz algumas anotações, quero conversar com você sobre o seu trabalho. Nós vamos proceder da seguinte maneira: todas as pessoas vão apresentar e ao final a gente abre para o debate, certo? Para aqueles que chegaram depois, a sequência de apresentação será o Tony, né, que foi, né, o Tony, a Simone e depois os demais que chegaram, tá? Então, eu vou passar a palavra para Simone. Simone, se por acaso você vai só ler, né, mas se você perceber que a minha conexão caiu, não tem problema, você pode continuar a sua apresentação, tá bom? Qualquer coisa, eu acho que eu tenho aqui o WhatsApp da Marcela, da Nayane. Eu vou tentando entrar em contato com vocês se eu tiver um problema maior. Tá, Nayane? Tá, Marcela? Marcela, eu sei que você está aqui só passando, mas a Nayane vai apresentar, então talvez seja melhor eu falar com ela no WhatsApp, né, Nayane? Se acontecer algum problema maior aqui Pode comigo. falar. Então, eu não sei o que aconteceu hoje, a internet aqui tá bem ruinzinha. Geralmente é sempre tranquila, não sei o que que houve. Eu moro em prédio, talvez seja algum problema com o prédio, Se tá? precisar de algum apoio, eu tô aqui também, não tem problema não. Vou Muito ficar até o obrigada. final. Obrigada, Marcela. Simone, passo a palavra para você, tá? Certinho. Desculpa, deixa eu só fazer a apresentação do seu trabalho, Simone. É um título muito bonito, eu estou muito curiosa para te ouvir. O seu trabalho se intitula Teoria Feminista, né? Então já começa com
muito impactante, da margem ao centro, dos velhos aos novos desafios. Sempre eles, né, Simone? Sempre os desafios, mas nós somos a resistência. Tem Sim, 20 com minutos, certeza, Simone. Giovana. Obrigada. Boa tarde a todas, todos e todos que me assistem. Eu me chamo Simone Oliveira Santos, sou professora de língua portuguesa e espanhola, formada pela UFBA, e sou mestranda do programa de pós-graduação em literatura e cultura da UFBA também, onde eu pesquiso algumas das obras da escritora, professora e teórica feminista Bell Hooks, e tenho como orientadora a professora Ana Lígia Leite Aguiar. Então, para esta apresentação, eu escrevi um texto intitulado, como Giovana falou, Teoria Feminista da Margem ao Centro, dos velhos aos novos desafios. Esse texto se propõe a algumas reflexões das muitas questões suscitadas por Bell Hooks em seu livro Teoria Feminista da Margem ao Centro, né, que é uma das mais de 30 obras deixadas em seu legado. Legado esse que, aos poucos, e levado em consideração a grande importância, né, com certo atraso, está sendo traduzido para português. Né? Esse livro com o qual eu trabalho, esse texto, foi publicado no ano de 1984, pela primeira vez, e só teve a sua tradução aqui no Brasil em 2019, 35 anos depois. Mas, né, como toda afincada, em base sólida, continuará eficaz. Infelizmente, até, né, quando não haja mais corpos subalternizados, ignorados e silenciados. Né? Uma obra que foi publicada em 1984 ainda continua fazendo sentido, mesmo hoje, em 2022. Né? É como a gente vai trabalhar aqui nesse texto. Sim, estar à margem é fazer parte de um todo, mas fora do corpo principal. Bell Hooks, 2019. Essas são as primeiras palavras do prefácio à primeira edição do livro aqui analisado. Com elas, Hooks propõe mudanças para uma teoria cujos tentáculos não alcançavam mulheres que estavam na margem da sociedade. Bell Hooks evidencia a necessidade da discussão, nos mostrando que as mulheres que mais sofrem nos Estados Unidos nunca tiveram o protagonismo dentro do movimento feminista. É inegável que o movimento feminista desempenhou e continua desempenhando um grande papel na sociedade. As lutas e conquistas ocupam um papel fundamental e muito relevante. Mas como um movimento criado porque está no centro conseguiria assimilar, alcançar e combater todas as opressões, principalmente a racial? A filósofa, antropóloga, professora e militante do movimento negro, Lélia Gonzalez, em seu texto Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, escrito em 1998, nos dá a definição do feminismo que nos faz entender que, apesar das contribuições para a discussão sobre a opressão de gênero em detrimento do outro, o movimento não fez o mesmo com a opressão racial. Lélia Gonzalez escreve, abre aspas, mas o que geralmente encontramos ao ler os textos e a prática feminista são referências formais que denotam um tipo de esquecimento da questão racial. Vamos dar um exemplo da definição de feminismo. Ele se baseia na resistência das mulheres em aceitar os papéis, situações sociais, econômicas, políticas, ideológicas e características psicológicas baseadas na existência de uma hierarquia entre homens e mulheres, a partir da qual é discriminada. A mulher é discriminada. Seria suficiente substituir os termos homens e mulheres por brancos e negros ou indígenas, respectivamente, para ter uma excelente definição do racismo. Fecha aspas. Diante disso, podemos perceber que o mencionado movimento, desde os seus primórdios, não esteve preocupado com as singularidades e sofrimentos das mulheres, de todas as mulheres. E é a partir desse olhar crítico que Bell Hooks materializa suas inquietações. Ela é assertiva ao afirmar que o movimento feminista, ao passo que buscava lutar apenas contra o sexismo e desigualdade de gênero, colocava todas as mulheres em uma mesma escala de opressão, como se não existissem outros fardos que não o machismo.
Hooks nos traz, abre aspas, um dos pressupostos fundamentais do pensamento feminista moderno é a afirmação de que todas as mulheres são oprimidas. Isso implica dizer que as mulheres dividem um fardo em comum, que fatores como classe, raça, religião, orientação sexual e etc. não criam experiências distintas em que a intensidade da força opressiva do sexismo na vida da mulher varia de caso a caso. Fecha aspas. Em sua gênese, como ideologia de mulheres brancas e burguesas, o feminismo não se preocupou em ser autocrítico. Afinal, não havia interesse em movimentar os lugares de privilégio dessas mulheres, ainda que oprimidas pelo machismo, mas sim encontrar uma solução libertadora para os seus dilemas pessoais, parafraseando Hooks. No entanto, superando dia após dia, os desafios e obstáculos inerentes à sua condição social, as mulheres negras e pobres resistiram mesmo antes do feminismo. Como uma experiência pessoal, Hooks nos conta, abre aspas, minha consciência da luta feminista foi estimulada por circunstâncias sociais, por ter crescido no estado do Sul, numa família negra, operária e dominada pela figura paterna. Sofri na própria pele variados tipos e graus de tirania patriarcal. Isso me enchia de raiva, a mim e a todas nós. A raiva me levou a questionar a política da dominação masculina e me fez contestar a socialização sexista. Fecha aspas. Ainda narrando a vivência, a autora nos conta que, por vezes, foi tratada com atitudes condescendentes nos grupos feministas que participava. Ela diz que tais atitudes eram para que ela e outras participantes não brancas pudessem entender que o feminismo pertencia às mulheres brancas. A partir dessas experiências, a autora menciona que nesses espaços, ela e outras mulheres negras só eram ouvidas quando falavam algo ligado ao discurso dominante, não obstante, sempre silenciadas, tão logo tecessem críticas ou propusessem novas ideias para o movimento. Com análises concisas, Hooks reitera que centrar o feminismo somente na mulher, além de isolar o movimento, o separa da maior parte das mulheres, e que ter o feminismo como estilo de vida e não como um compromisso político-social reflete o classismo e o separatismo do movimento. Contudo, nos faz refletir mais uma vez sobre a importância desse movimento. Abre aspas. A importância do movimento feminista, quando não é cooptado por forças reacionárias oportunistas, é que ele oferece uma nova plataforma ideológica para o encontro dos sexos, um espaço para crítica, luta e transformação. O movimento feminista pode pôr fim à guerra dos sexos, pode transformar as relações de tal modo que a alienação, a competição e a desumanização que tanto afetam e definem as interações humanas venham a ser substituídas por sentimentos de intimidade, reciprocidade e companheirismo. Fecha aspas. Se tratando de companheirismo, a autora enfatiza que o movimento feminista é fundamental para a erradicação de dominações não só de gênero, e que reconhecer a necessidade de combater todas as formas de opressão é um significativo avanço para o alcance de uma consciência política. Para a erradicação de uma ideologia supremacista masculina, Bell Hooks convoca uma solidariedade entre as mulheres, para que assim haja uma transformação da consciência feminina a fim de anular tudo o que sustenta o sexismo. E para que isso seja possível, assevera a autora, é necessário haver unidade de trabalho para, abre aspas, expor, examinar e eliminar a educação sexista dentro de nós mesmas. Assim poderíamos fortalecer e confirmar umas às outras e construir uma fundação sólida para o desenvolvimento de uma solidariedade política. Fecha aspas. Com a proposta de um feminismo visionário, onde há a participação de todas as pessoas, Hooks também nos mostra como é possível buscar formas de incluir os homens no movimento. Ela nos explica que as atividades do movimento pela libertação das mulheres convocaram todas as mulheres a participar da luta feminista, mas não apontaram a importância da participação masculina. Segundo a autora, para essas mulheres, as mencionadas ativistas, os homens, abre aspas, era o opressor, o misógino, o todo-poderoso, numa palavra, o inimigo, fecha aspas, o que reforçava o estereótipo
de o feminismo ser apenas o conflito entre os sexos. Nesse debate, Huck reforça que tal pensamento era consequência da desigualdade de classe social, pois essas mulheres brancas burguesas e, em grande parte, feministas radicais, abre aspas, tinham inveja e raiva dos homens brancos privilegiados, na medida em que estes não dividiam com elas de forma equânime os privilégios de sua classe. Fecha aspas. Portanto, elas não estavam interessadas em colocar em pauta que nem todos os homens eram favorecidos da mesma forma pelo sexismo, e que, mesmo sendo vitimadas pelo sexismo, elas gozavam de mais poder social que homens pobres sem instrução e de cor. Por outro lado, as mulheres pobres e operárias, especialmente as negras, perceberam essa alienação provocada pelo movimento e logo reconheceram que homens e mulheres que não fazem parte da burguesia enfrentam semelhantes sofrimentos dentro de suas comunidades e que não iriam conseguir vencer o sexismo hostilizando os homens e principalmente os que sofrem da opressão racial. Com isso, Bell Hooks faz sua convocação. Abre aspas. Chegou a hora de as mulheres engajadas no movimento feminista desenvolverem novas estratégias para incluir os homens na luta contra o sexismo. Fecha aspas. E que esses homens se mantenham comprometidos em partilhar responsabilidades no enfrentamento à opressão sexista, para que se aumente cada vez mais o companheirismo nessa luta. Todavia, na busca desse engajamento, Hooks nos diz que é necessário moldar essa luta para que se tenha uma ruptura nas hierarquias de raça e classe que existem na sociedade, inclusive as que são reproduzidas pelo movimento, sustentando que não há superação do machismo sem a superação do racismo e do classismo. Cumpre destacar outra forte reflexão suscitada por Bell Hooks, qual seja a dificuldade trabalhista vivida pelas pessoas negras. Ela defende que, enquanto as mulheres brancas e privilegiadas lutavam pelo acesso ao trabalho remunerado e, dessa forma, deixar de servir apenas aos seus lares e filhos, as mulheres negras e pobres sempre trabalharam, lutaram por mais tempo com sua família e sabiam, por experiência própria, que o trabalho nem libertava nem trazia a realização pessoal, mas antes, na maior parte dos casos, explorava e desumanizava. Inclusive, essa entrada de mulheres brancas no mercado de trabalho foi temida pelas mulheres e homens negros, uma vez que esse massivo acesso significava que as ofertas de trabalho diminuiriam para as pessoas não brancas, tendo em vista que o papel do supremacista branco sempre foi de afastar pessoas negras, mesmo qualificadas, de certos empregos. Em 1981, poucos anos antes da primeira publicação de Bell Hooks, a filósofa, professora, ativista e escritora Angela Davis nos reafirma como se dava a divisão de trabalho e nos traz uma história para ilustrar a experiência das mulheres negras que não escaparam do trabalho doméstico como uma herança escravagista. Herança essa que atravessou as décadas de maneira que ainda nos deparamos com casos semelhantes. Davis relata. Abre aspas. A história de uma trabalhadora doméstica da Geórgia, registrada por um jornalista de Nova York, reflete a difícil situação econômica das mulheres negras por décadas anteriores, bem como de muitos anos depois. Por mais de 30 anos, essa mulher negra viveu involuntariamente nas casas onde era empregada, trabalhando nada menos que 14 horas por dia. Ela geralmente tinha permissão de sair por apenas uma tarde a cada 2 semanas para visitar a família. Em suas próprias palavras, ela era escrava de corpo e alma da família branca que a empregava. Sempre a chamavam pelo primeiro nome, nunca por senhora. E não era raro que se referissem a ela como sua preta, ou seja, sua escrava. Fecha aspas. A historiadora, professora e escritora negra brasileira Beatriz Nascimento, no ano de 1976, em seu artigo A Mulher Negra no Mercado de Trabalho, nos explica que aqui no Brasil a situação foi semelhante. Abre aspas. A mulher negra, elemento no qual cristaliza mais a estrutura de dominação como negra e como mulher, se vê, desse modo, ocupando os espaços e os papéis que lhe foram atribuídos desde a escravidão. A herança escravocrata sofre uma continuidade no que diz respeito à mulher negra. Seu papel como trabalhadora, grosso modo, não muda muito.
As sobrevivências patriarcais na sociedade brasileira fazem com que ela seja recrutada e assuma empregos domésticos. Podemos acrescentar, no entanto, ao que expusemos acima, que essas sobrevivências ou esses resíduos do escravagismo se superpõem ao mecanismo atual de manutenção de privilégios por parte do grupo dominante. Fecha aspas. É indiscutível que neste e em outros âmbitos o movimento feminista, eivados pelas máculas citadas pela autora, não foi relevante para as mulheres negras. Racismo, falta de emprego digno, falta de formação também levou Bell Hooks a pensar sobre a parentalidade. O feminismo busca que os homens compreendam que é necessário exercer a paternidade, assim como as mulheres exercem a maternidade, cuidando fisicamente e emocionalmente dos filhos. A autora chama atenção para a diferença entre as pessoas privilegiadas e pessoas pobres também nesse aspecto. Pois, para as mães solo e para quem se ocupa pela sobrevivência diária e percepção e atenção para a percepção e a atenção para a parentalidade, não se torna efetivo. Dessa forma, a citada autora nos faz despertar para a necessidade de avanços visando a garantia de direitos para todas, todos e todes, não deixando para trás nenhuma pessoa, principalmente aquelas que mais sofrem por estar à margem e que vivem subjugadas pelo sistema opressor. Sistema esse que, mesmo décadas depois, segue oprimindo mulheres negras e não negras, sujeitando-as a várias formas de violência. Debruçada nos ensinamentos de Bell Hooks, a autora Grada Quilomba, 2019, nos faz mais uma vez o alerta de que a sobrevivência de quem está à margem depende de observarmos e prestarmos atenção tanto no centro quanto da margem. Ela ainda afirma que, abre aspas, a margem não deve ser vista apenas como um espaço periférico, um espaço de perda e privação, mas sim como um espaço de resistência e possibilidades. Fecha aspas. Isso nos faz atualizar os desafios que Bell Hooks denuncia em seus textos, pois, ao passo que há pequenos avanços no combate ao sistema patriarcal e racista, muito se regride também. Então, nosso maior e novo desafio segue sendo o velho desafio: continuar nos unindo para combater todas as opressões e continuarmos lutando e defendendo nosso lugar como sujeitos e sujeitas, não como objetos. Aqui finalizo o meu texto. Que lindo texto, Simone. Muito bonito. Estou aqui muito tocada pelas questões que você trouxe, né? De tantas mulheres resilientes. Mas nós vamos conversar um pouco mais ao final, tá? Muito obrigada pela sua generosidade em partilhar seu conhecimento conosco. Eu vou então passar a palavra para a Nayane, seria isso, né? A Nayane. Oi. A Nayane vai apresentar um trabalho intitulado A Lucidez na Poesia de Stella do Patrocínio. Isso. Então, muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu vou te apresentar. Esse é o momento. Tá dando para ver e ouvir direitinho? Tudo certo, Nayane. Ai, peraí. Agora voltou. Isso. Bom, como a professora Giovana já apresentou, meu trabalho se intitula Como a Lucidez na Poesia de Stella do Patrocínio, né? Stella com 2 L's, que eu tinha colocado no resumo apenas com 1. Mas pesquisas recentes, que eu descobri também depois de já ter enviado o trabalho, apontam que a escrita dela, do nome, é com 2 L's, né? Já mandei e-mail para a organização da Abralic, para, quando for o artigo, consertar. Eu sou mestranda na Universidade Estadual do Piauí, no programa de letras, não é? A minha área é relacionada à literatura e cultura, e sou
sou orientando da professora doutora Algemira de Macedo Mendes. No mestrado, eu estudo literatura cabo-verdiana, a partir da obra da escritora Dina Saluxo, e comecei a desenvolver outros trabalhos dentro das disciplinas, a partir da literatura afro-brasileira, né, essa relação entre literatura afro-brasileira, literatura africana, literatura negra, né, então sempre voltado para a literatura de mulheres negras. Começando por quem é a Estela do Patrocínio, né, que ela se define desse modo. Eu sou Estela do Patrocínio, muito bem patrocinada, né. A Estela do Patrocínio, ela nasceu em 9 de janeiro de 1941, ali próximo ao contexto de ditadura, num contexto de ditadura militar, né? Na verdade, vai iniciar ainda aí a Era Vargas, não, termina em 45 a Era Vargas, depois vem esse contexto de ditadura civil-militar, né? E é nesse contexto de ditadura que ela é internada em uma clínica psiquiátrica chamado Centro Psiquiátrico Pedro II, em 1962, aos 21 anos de idade. Né? Pelo relato da autora, né, da Estela do Patrocínio, ela foi internada de uma forma muito arbitrária. Ela estava indo a um mercado e provavelmente sofreu a internação pela lei da vadiagem. Né? Então, ela passou o restante da vida inteira internada. Em 1966, ela foi transferida para a colônia Juliano Moreira, né, onde ficou durante 30 anos, até a sua morte em 1992. Né? E foi nessa instituição, Juliano Moreira, em que ela participou de um projeto chamado Projeto de Livre Expressão Artística. Né? Nesse período, já estavam acontecendo movimentos da luta antimanicomial, né? Por exemplo, temos a figura da Anísia da Silveira, não é? Que já desenvolvia projetos artísticos dentro de manicômios, e temos, inclusive, algumas pessoas, né, que receberam alta, embora ainda fossem acompanhadas clinicamente, mas receberam alta por ter desenvolvido uma grande habilidade artística, né, ter sido constatado. Então, a Estela do Patrocínio foi uma dessas pessoas que foram descobertas, né, muitas aspas nesse descobertas, e que mas que não recebeu alta, né? Passou o restante da vida inteira internada. Então, ela intitulava as suas poesias, que eram escritas em papelão, né, de falatórios, né? Então, a gente tem gravações no YouTube em que ela fala, né, a sua poesia, e é um modo muito singular, né? E você percebe, justamente por isso o título do meu trabalho, você nota uma lucidez sobre a condição asilar, não é? Então, esse eu lírico que a autora cria, não é? Ele vai falar dessa condição asilar. Né? Esses falatórios, né? Essas poesias, elas foram guardadas pela Carla Guagliardi, não é? Que é uma artista que acompanhou a Estela do Patrocínio nesse projeto, e foi divulgada de forma transcrita em 2001, nesse livro que eu faço a análise, né? Reino dos Bichos e dos Animais é o meu nome, né? Que foi uma obra transcrita dos falatórios, feito pela Viviane Mosé, certo? Essa obra foi finalista do Prêmio Jabuti em 2002, né? O falatório de Estela do Patrocínio também foi transformado no curta Estela do Patrocínio, A Mulher que Falava Coisas, produzido e dirigido por Márcio de Andrade, vencedor do prêmio de melhor documentário no Festival de Cinema de Pernambuco e na Mostra Curta Santos. Porém, sua letra e seus escritos em papelões não foram preservados. Falando assim, agora mais focado na obra, né? Acredito que outras pessoas já conheciam aqui a Estela do Patrocínio, e também chegaram a conhecer a escritora Maura Lopes Cansado, né? Que também lança esse olhar, né, ferrenho sobre a condição asilar. Então, essa obra da Estela do Patrocínio se divide em 7 partes.
Na primeira, intitulada O Homem Chamado Cavalo é o Meu Nome, a gente tem essa percepção, né, do sistema asilar de forma muito clara, né, nos textos. Então, ela conta, o eu lírico conta, né, como chegou naquela condição. A gente tem essa mistura entre questões da ficção e a própria autora, né? A gente tem aí marcas de escrevivência, porque está tratando da condição de uma coletividade, e, em seguida, a autora se define, né? Eu sou Estela do patrocínio, bem patrocinada, em que ela se coloca numa posição que é distinta dos outros pacientes, que é no segundo capítulo. Então, os poemas eles vão criando esse corpo dentro da obra, né? No terceiro capítulo, intitulado Nos Gases Eu Me Formei, Eu Tomei Cor, ela traz questões de cunho mais existencialista, trazendo relações com a formação do próprio corpo, da matéria, né? E no quarto capítulo, Eu Enxergo o Mundo, ela se debruça sobre a constituição de vida, não é, ou de não vida, contando a sua história em cada fragmento, com a criação de um universo literário singular. Aí ela vai trazendo quase que uma espécie, né, de cronologia. Na quinta parte, a parede ainda não era pintada de azul. Ela traz as temáticas mais relacionadas ao sexo e à maternidade, né? E a violência, né? Então, é um assunto hoje, acho que muito difícil de se falar, tendo em vista as últimas notícias, né? Que a gente tem visto ultimamente, essa notícia horrorosa que assim, para a gente que é mulher, né, uma dor assim imensa ver uma notícia como a dessa mãe que sofreu essa violência numa sala de parto. E também serve para a gente ver como a Estela do Patrocínio ela ainda está aqui ecoando, né? Porque apesar dela falatório ter sido constituído ainda na época de ditadura militar, a gente ainda está aqui numa democracia aí, com muitas aspas, vivendo situações de abuso constante contra mulheres, né? No sexto capítulo, que é o que dá nome à obra, Reino dos Bichos e dos Animais é o Meu Nome, se faz presente principalmente o aspecto temporal, perdão, e de crítica, novamente ao processo em que foi submetida. No sétimo capítulo, botando o mundo inteiro para gozar e sem gozo nenhum, a gente tem as situações de abuso, novamente, narradas, em que a autora explicita a maneira como, embora ouçam o que ela tem a falar, não a escutavam realmente, como vemos no fragmento. Falo o tempo todo e é como se não tivesse falado nada. Né? Então, ela fala sobre essa condição de subjugação e essa condição de não ser ouvida. Né? Ao final do livro, há uma sessão intitulada Estela por Estela, com uma entrevista. Eu separei alguns poemas, né, para que a gente faça a leitura, e em seguida, gente, se acabar meu tempo, pode me avisar. E em seguida, fazer uma breve análise. Né? Então, esse primeiro poema, eu estava com saúde, adoeci. Eu não ia adoecer sozinha, não, mas eu estava com saúde, estava com muita saúde. Me adoeceram, me internaram no hospital e me deixaram internada. E agora eu vivo no hospital como doente. O hospital parece uma casa, o hospital é um hospital. Né? Então, esse é o lírico que tem noção da sua própria realidade, que reflete sobre a sua realidade, né? E que traz essa crítica, né, a esse sistema de enclausuramento. Nesse poema, a gente tem uma condição de não lugar, né, que é muito presente na poesia da Estela do Patrocínio, no falatório. É dito, pelo chão você não pode ficar, porque lugar da cabeça é na cabeça, lugar de corpo é no corpo, pelas paredes você também não pode, pelas camas também você não vai poder ficar, pelo espaço vazio você também não vai poder ficar, porque lugar da cabeça é na cabeça, lugar de corpo é no corpo. Né? Então, essas questões que são lançadas com um olhar tanto de sentimento de enclausuramento, de prisão,
como também de não lugar, não é? E questões também existenciais. No céu, me disseram que Deus mora no céu, na terra, em toda parte, mas não sei, não é? Faltou o i aí. Não sei se ele está em mim, falta o sei. Ou se ele não está. Eu sei que estou passando mal da boca, passando muita fome, comendo mal, e passando mal da boca, me alimentando mal, comendo mal, passando muita fome, sofrendo da cabeça, sofrendo como doente mental, e no presídio de mulheres, cumprindo prisão perpétua, correndo um processo, sendo processada. Né? Então, a gente tem aí as figuras de repetição muito presentes no poema, como forma de dar ênfase, né? A questão do sofrimento do eu lírico, também com essa relação ainda entre o lírico e próprio sujeito que escreve, que é uma questão, né, para a literatura, e como ela não deveria estar ali, né? Essa consciência de que esse eu lírico não deveria estar ali, né? E essa dúvida do eu lírico, se ainda há alguém por ele, se ainda há um Deus por ele, se, não é? Então, são questões que atestam a lucidez na poesia, que é a perspectiva de análise que eu pretendo trazer no artigo. E, por fim, esse poema, não é, que traz mais essa questão relacionada à violência, né, sexual. Eu não sei o que fazer da minha vida, por isso eu estou triste. E fico vendo tudo em cima da minha cabeça, em cima do meu corpo, toda hora me procurando, e eu já carregada de relação sexual, já fodida, botando o mundo inteiro para gozar e sem gozo nenhum. Então, essa última frase, principalmente, é uma frase, né, um verso muito pesado, que nós, mulheres, sabemos, né, o que é essa realidade de subalternização, né, nessa sociedade patriarcal em que vivemos, que já foi comentada nos trabalhos anteriores. Então, sobre essa questão da lucidez e do não lugar, né, a autora Viviane Mosé afirma que a Estela era capaz de lançar um olhar sobre a condição asilar e, ao mesmo tempo, dimensionar este olhar em uma interpretação do que seria a condição humana, uma fala atravessada por outras falas. Estela falava de sua condição como quem se vê de fora, o que quer dizer se desdobrar, ou seja, produzir uma dobra sobre si mesma. Esse processo de desdobramento do próprio eu, apontado por Mosé, é o que Bakhtin denomina como processo de metalinguagem, uma linguagem objeto, uma reflexão sobre si e sobre o uso da linguagem em um dialogismo reflexivo que legitima a criação literária. Estela do Patrocínio atualmente não é reconhecida no cânone da literatura brasileira, fruto de um racismo estrutural triplamente esbravejado. Uma mulher negra de origem humilde considerada louca, ou seja, uma interseccionalidade. Segundo a pesquisadora Carla Cotidene, a interseccionalidade é sobre a identidade da qual participa o racismo interceptado por outras estruturas. Trata-se da experiência racializada. Essa experiência apresenta-se na obra da poetisa como um não lugar. E trouxe essas duas citações com relação aos feminismos, né, decoloniais, né, e essa ação de decolonizar. Né? Então, a Lugones fala que decolonizar os gêneros é necessariamente uma praxe, né, uma ação, trata-se de transformar uma crítica da opressão de gênero racializada, colonial, capitalista, heterossexista, em uma mudança viva da sociedade, colocar o teórico no meio das pessoas em um entendimento histórico, humano, subjetivo, intersubjetivo da relação oprimir e resistir, na intersecção de sistemas complexos de opressão, e em confluência com essa perspectiva, a escritora Audre Lorde traz essa fala que eu achei que é isso, né? A Estela do Patrocínio, a escrita dela não era só escrever por escrever, era também uma ação de viver, né? A partir daquela fala, daquele falatório, né, como é intitulado, aquilo ali é uma forma de resistência, né? Uma necessidade para que ela sobreviva ali dentro.
né? A criação desse eu lírico, né, é uma expansão do próprio eu. Então, Audre Lorde tem essa citação em Minha Irmã Outsider, não é, que eu acho que é perfeito para essa ideia, não é? Para as mulheres, então, a poesia não é um luxo, é uma necessidade vital da nossa existência. Ela cria o tipo de luz sobre a qual baseamos nossas esperanças e nossos sonhos de sobrevivência e mudança. Primeiro como linguagem, depois como ideia e então como ação mais tangível. É da poesia que nos valemos para nomear o que ainda não tem nome e que só então pode ser pensado. Os horizontes mais longínquos das nossas esperanças e dos nossos medos são pavimentados pelos nossos poemas, esculpidos nas rochas que são nossas experiências diárias. Não é? Então, todo esse olhar da escritora, né, que ela mostra através de um eu lírico, que sofre, que reflete sobre a sua condição asilar, que é um eu lírico que foi abusado e que conta ali aquele abuso e como está se sentindo, né, naquele ambiente de prisão, de reclusão, né? É uma forma de agir também, né? Porque a voz da Estela do Patrocínio, ela ecoa na atualidade, né? Diante de lutas que nós, mulheres, ainda vivenciamos, né? E para encerrar, né, a título mesmo de considerações finais, mas bem diferente do que a gente costuma, né, descrever umas considerações finais aqui, né, e detalhar, eu trouxe um poema de uma escritora chamada Ma Angelou, né, que se chama Antipoema. Né? É preciso rasurar o cânone, distorcer as regras, as rimas, as métricas, o padrão, a norma que prende a língua, os milionários que se beneficiam do nosso silêncio, do medo de se dizer poeta. Só assim será livre a palavra. Então é isso, pessoal. Desculpa se eu tiver passado tempo. E muito obrigada. Obrigada, Nayane, pela sua apresentação. Estou aqui tocada com os poemas que você trouxe da Estela, com a história de vida dela, com as reflexões teóricas que você nos trouxe também. Enquanto você estava lendo o último slide, o penúltimo slide, né? E a citação da Audre Lorde, eu retomei também uma citação da Adrienne Rich, que fala sobre o espaço da literatura como um espaço que é um indício de como nós vivemos, de como nós temos vivido, né? E como nós, mulheres, temos sido levadas a nos imaginar, né? E, além disso, ela fala que a literatura é o lugar como nossa linguagem tem nos aprisionado e tem nos libertado. É muito significativo que a gente leia cada vez mais textos literários escritos por mulheres, porque dentro dessa escritura a gente encontra os aprisionamentos, mas também as liberdades. E por trás dessas masmorras e desse asfalto, nós podemos então pensar na literatura como um lugar de reflexão, como um lugar de resistência, como um lugar que fala desses corpos subalternizados, mas aí só para pegar um gancho na fala da Simone, corpos subalternizados sim, mas com diferentes opressões, a gente não pode nunca esquecer isso. Eu gostei muito de uma fala, Simone, sua durante a apresentação, você disse assim, vou abrir aspas para você, é preciso ver a intensidade da opressão. Quando você está falando ali sobre os corpos e as violências que perpassam as mulheres, você toma esse cuidado, né, de nos alertar que sim, que todas nós mulheres, de uma forma ou de outra, sofremos violências, sofremos opressões, somos silenciadas, mas que, como você diz, né, há intensidades que nos diferenciam. E essas intensidades, elas estão alocadas nas categorias
de classe, de gênero, de etnia, né, de sexualidade e assim por diante. E por falar em sexualidade, né, Tony, como são fortes essas escritas dessas mulheres que você nos trouxe, e como é difícil para nós falarmos os nossos desejos, como a sociedade ainda é tão enrijecida no sistema patriarcal, que o fato de uma mulher verbalizar os seus desejos já é uma condenação, né? Então, talvez a gente pudesse iniciar o debate aí pelo Tony, falando um pouquinho, perdão, do quantos a sociedade ainda nos coloca papéis sociais e o quanto falar dos nossos desejos ainda é, é um momento muito, muito difícil para nós, né? E aí depois a gente pode, então, falar das outras formas de violência que a Simone nos trouxe e que a Nayane também. Pode ser? Aí vocês ficam à vontade, a gente tem tempo, então dá para fazer uma discussão bastante ampla. Ok, pode ser. É, como você bem ressaltou, Giovana, imagina só, né, quando se traz uma temática erótica de autoria feminina, né, essa poesia dessa autora que ela fala sobre o seu desejo, fala sobre as suas ânsias sexuais, né, em pleno contexto contemporâneo ainda existe esses tabus, esses paradigmas, né, e sobretudo esse julgamento, né, do ser feminino ao falar sobre si, ao falar sobre suas ânsias sexuais. Tanto Regine como Hilda, né, elas trazem muito na sua poesia essa temática do erotismo, essa fusão erótica, né? Por exemplo, Hilda Hilst foi condenada na época que ela publicou uma obra, né, que tinha essa temática erótica. Mas foi a partir dessa publicação também que ela teve esse engajamento na literatura, né? Tornando aí uma grande escritora do século XX, né? Apesar de Regina Lima Verde ser uma poeta contemporânea, ainda existe, de certo modo, alguns tabus, né, e paradigmas acerca dessa escrita. Então, vejamos bem, quando se traz aí a comparação de uma literatura de uma mulher que perpassou por muitas dificuldades no século XX e traz também ainda essas dificuldades para a nossa contemporaneidade, cabe aí uma reflexão, né? Em que momento estamos vivendo, né? Esse sistema capitalista, esse sistema patriarcal, né, sobretudo, que aí nos acompanha. Bem, então é importantíssimo trazer a temática erótica, né, de autoria feminina para o discurso, não só no âmbito acadêmico, mas também em outros âmbitos educacionais, né, e etc. Vejamos bem, muitas foram silenciadas e apagadas pelo seu tempo, né? Tiveram aí que usar pseudônimos, né, para publicar os seus textos, porque até então não eram aceitos pelas próprias críticas literárias. Então já começa aí o cerne do preconceito no âmbito aí da crítica em si, né? E a sociedade ainda permanece com esses pensamentos patriarcais, né, e machistas aí acerca dessa perspectiva da literatura erótica de autoria feminina. Bom, eu gostei muito aí da apresentação das meninas, né, da Simone, da Nayane. A Simone traz boas reflexões sobre essa mulher subalterna, né, sobre a perspectiva da discussão sobre o feminismo na literatura. Eu senti falta um pouco sobre essa ideia de trazer algumas interseccionalidades da escrita feminina, para citar algumas mulheres que escreveram literatura, mulheres negras, né, trazer aí para a discussão, na perspectiva da interseccionalidade. Gostei muito de falar sobre essa perspectiva da gênese, né, sobre o entendimento do feminismo. Muitas vezes houve essa crítica, né, que eu achei interessante, que as mulheres, né, estão apenas inseridas, a discussão apenas para as mulheres, não inserir os homens também nessa discussão, que é importantíssimo, né, não ter só esse pensamento, como diz Beth Hooks, não sei se falei certo o nome da mulher, mas é isso. Para ocorrer o quê? Essa ruptura, essa quebra de paradigmas, né? Por exemplo, uma das grandes escritoras aí da nossa literatura, a mulher negra, Conceição Evaristo, né, traz essa temática muito bem aí na nossa literatura. E a Nayane traz um estudo muito interessante sobre Estela, né, de Patrocínio. Eu fiquei imaginando aqui, pensando, ela escreveu os textos dela, as poesias em jornais. Olha que interessante, como que ela ia juntando todo esse arcabouço aí de textos, né, para se publicar.
faz denúncias sociais, o texto dela muito interessante, né, de uma linguagem acessível, né, falando sobre a fome, sobre a miséria, sobre a prostituição na perspectiva de sobrevivência do ser feminino, né, traz essa denúncia aí do prazer aos outros, né, e assim não. Então, achei bem interessante e bacana essa apresentação de vocês. Parabéns. Obrigada, Tony. É Bell Hooks o nome da autora. No meu texto eu trago um pouco, alguns trechinhos, porque é uma apresentação curta, e também porque eu ainda estou em processo, né, de pesquisa, de leitura, de escrita também. E aí, mas eu trago no meu texto Lélia Gonzalez, trago Angela Davis e Beatriz Nascimento, exatamente, né, Beatriz Nascimento e Lélia Gonzalez, para fazer esse paralelo com o Brasil e Estados Unidos, né, que aqui não foi diferente, né, e quando a gente pensa na época, no ano que foi publicado, eu gosto sempre de trazer o ano que foi publicado o texto, né? Porque demarcar essa data é super importante, a gente enfatiza que é importante, mas ao mesmo tempo entristece a gente, porque com a atualização, né, dessas adversidades vividas pelas mulheres. Né? Não é à toa que a colega também trouxe o exemplo, né? O último exemplo e o último caso que na verdade, a gente não tem nem tempo de respirar, né? E já temos outro caso e outro caso cada vez mais cruel contra nós mulheres. E aí a gente para e pensa, é sim importante a gente estar aqui lendo, escrevendo, discutindo a respeito das vivências das mulheres, né? E o quanto esse sistema ainda está nos oprimindo, o quanto que Bell Hooks tem razão na sua fala de lá em 1984, né? Então, eu gosto sempre de enfatizar isso, porque é estarrecedor, né? O quanto ainda estamos sofrendo com esse sistema patriarcal ainda hoje, 40 anos depois de uma publicação tão importante dessa, que foi a de Bell Hooks. Aí, se a colega quiser falar alguma coisa também. Pronto, eu vou falar. Eu queria parabenizar, né, a vocês pelas apresentações, que foram muito enriquecedoras. A da Simone, ela dialoga muito com a minha pesquisa, né, por tratar sobre as questões de gênero e raça, né, de forma interseccional. Então, assim, gostei muito da apresentação do Tony, mas a apresentação da Simone, assim, me ajudou muito aqui com algumas referências, algumas questões. Eu queria, inclusive, saber se esse texto vai ser publicado, se, né, onde é que a gente encontra ele depois. E eu gosto muito das falas, né, da Bell Hooks, da Lélia Gonzalez, porque elas enchem a gente de esperança, apesar de trazerem questões que são muito dolorosas, né, para nós mulheres. Então, realmente, assim, a academia, o cânone de literatura, né, ainda precisa dessa revisão, porque a gente sabe que não são textos estudados em todas as universidades, né? Pelo contrário, a gente conta nos dedos as universidades que trazem esses textos como proposta dentro das suas disciplinas, das suas ementas. Eu mesmo só tive contato assim mesmo no mestrado, porque na graduação, na universidade daqui, Universidade Estadual do Ceará, eu não via nenhum desses textos sendo trabalhados, né? Nem, assim, a inclusão de escritoras negras, né? Não por serem negras, mas por serem escritoras, né? Então, assim, né, que as pessoas às vezes confundem isso. Ah, não, mas aí você, né, é porque a pessoa é negra. Não, é porque tem que estar ali, porque faz parte da formação literária brasileira, não é uma coisa para se discutir, né? Carolina Maria de Jesus não está numa ementa de disciplina de literatura brasileira, pelo amor de Deus, né? Então, assim, é muito bom ver esses trabalhos que estão à frente, né? Porque por mais que a gente ache que já progrediu muito, a gente sempre chega na academia e esbarra com situações de racismo, né? De misoginia, né? Porque mulheres não eram nem para estar escrevendo, não eram para estar pesquisando, não eram para estar falando aqui como a gente está falando. Então, assim, fico muito grata por esses trabalhos hoje, né? E é isso. Nayane, e assim, a gente tem que discutir essas questões não só na universidade, né, mas sobretudo
no espaço escolar. Ontem nós falávamos sobre isso, né? E o Tony retomou isso no início da fala dele, quando ele disse: a gente precisa discutir essas questões com a sociedade. Então, falar do corpo, falar do desejo, falar das violências, né? Falar da misoginia, do racismo, da homofobia, são questões que precisam ser faladas, refletidas, desconstruídas, revistas o tempo todo. E o lugar por excelência para se discutir essas questões é o espaço escolar. É ali que a gente encontra uma diversidade de pessoas, uma diversidade de corpos, né? E, além dessa diversidade, se nós formos nos atentarmos para as questões de números, por exemplo, de violências, feminicídios, de suicídios por bullying, por tantas outras questões, a gente vê que tudo isso começa em casa. Então, quando algumas pessoas defendem que assuntos relacionados a questões de gênero devem ser discutidos na família, nós temos que rebater isso imediatamente, porque o espaço domiciliar é o espaço que mais que mais mata pessoas. Qualquer pesquisa, tanto em relação às violências sexuais, como em relação ao feminicídio, em relação a doenças desenvolvidas por falta de abrigo, por exemplo, a comunidade GLBTQI, começam em casa. Então, como é que a gente vai esperar que essa família dialogue da maneira como deve dialogar com suas crianças, com seus adolescentes, com seus pares, se é ela que mais mata? Então, a gente precisa pensar muito sobre isso, pensar como a gente vai levar essa discussão para o espaço escolar, mas de forma nenhuma nos acovardarmos. Eu sou professora de estágio, e os meus alunos e alunas, quando chegam na escola, né, e pedem um espaço para trabalharem ali na escola pública, que os nossos estágios são feitos só em escolas públicas, uma das coisas recorrentes que eles e elas ouvem é: sejam muito bem-vindas, mas eu tenho um pedido a fazer a vocês. Por gentileza, não toquem em temas polêmicos. Aí a gente já, né, já se espanta, mas como assim não tocar em temas polêmicos, né? Aí, o que o diretor editor quer dizer com isso? Não fale sobre gênero na escola, não fale sobre sexualidade, não fale sobre desejo, não fale sobre o corpo feminino, sobre o desejo feminino. Por quê? Porque é polêmico, os pais podem aparecer por lá, e etc, etc. Quer dizer, nós somos cansados de vermos isso. E aí, quando a gente não orienta as nossas meninas e os nossos meninos, os homens vão continuar carregando aquela áurea de que eles são imunes a qualquer coisa. Tanto é que eles podem sedar uma mulher e fazer o que fazem, como nós vimos ontem, né? Gente, eu fiquei aqui imaginando, né? Acho que foi a Nayane, né, que falou, que trouxe essa questão hoje. Eu fiquei imaginando como é que pode uma pessoa fazer o que aquele médico fez, com todas aquelas pessoas em volta, né? É a certeza da impunidade, é a certeza de que as pessoas não conversam entre elas sobre essas violências, é a certeza de que o nosso sistema político, educacional, social, ele é falido, porque se essa pessoa não tivesse certeza disso, ela não ia praticar isso. Então, a gente realmente precisa cada vez mais levar essa discussão para as nossas rodas de conversa no espaço escolar. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa, mas fique muito à vontade, que eu acho que a gente precisa falar. E a certeza, né, de que nós mulheres não temos segurança, né, em nenhum espaço, seja em casa, seja na rua, seja no hospital, indo ter um bebê, né, em qualquer lugar a gente está sujeita a essas violências. Então, enfatizando mais uma vez o que você falou, é importante essa discussão para a tomada de consciência, né? Bell Hooks fala muito sobre isso, a tomada de consciência, a descolonização
da mente. É a partir daí que a gente vai perceber o quanto é preciso avançarmos, né, para uma sociedade melhor, né? Você falou uma coisa muito importante, a gente precisa descolonizar o pensamento, né? Aquilo que nos ensinaram por séculos, né? A gente pode citar várias coisas que nos ensinaram durante os séculos, mas uma das coisas, as hierarquias entre as pessoas. Vamos pegar esse ponto para discutirmos, né? Nos ensinaram que existem seres superiores e existem seres inferiores, que existem pessoas que são bestiais, como escreveu Pero Vaz de Caminha, né, ao descrever os indígenas. Então, se a gente não começar a desconstruir essa imagem de que o homem hétero, branco, de classe média, é aquele que jamais cometeria um crime, né? Que é aquele que é quase que uma ponte com Deus, com um ser superior. Se a gente não desconstruir esse pensamento, se a gente não descolonizar, se a gente não repensar os lugares atribuídos às pessoas, como, por exemplo, né, o texto da Simone trouxe, né, o espaço que foi destinado às mulheres negras, às mulheres pretas, né, se a gente não repensar todas essas questões, se a gente não descolonizar, a gente não avança. Mas descolonizar é difícil, né, gente? Porque parece que assim, é tão enraizado, porque começa ali na infância, né? Eu lembro que a minha mãe falava assim para mim: vai lavar essa louça, menina, mas vai lavar essa louça fazendo serviço de gente branca, viu? Né? Então, assim, olha, desde pequeno a gente já é ensinado dentro do espaço familiar, por exemplo, que existe serviço de gente branca e de gente preta, ou seja, que existe uma pessoa que é melhor que a outra, né? Isso é repugnante, isso assim, é de uma crueldade que a gente precisa desconstruir, mas realmente não é fácil. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho cotidiano, e nós, enquanto professoras e professores, nós temos essa missão. E nós não podemos nos acovardar diante dela. Simone, você falou que você é professora, né? Você atua Sou no fundamental, no médio? Fundamental 2, sexto ao nono ano. É difícil, porque como você mesma falou, né? Coisas que já vêm de lá do cotidiano, do familiar, e aí para a gente chegar na sala de aula e tentar desconstruir isso de uma forma que a gente não seja hostilizado, né? Por estar trazendo temas polêmicos, né? Como você falou, é muito difícil. Mas aí a gente vai fazendo, né, esse trabalho de formiguinha, tentando trazer, né, um pouco de conscientização para as mentes dos meninos e meninas na sala de aula. Porque a gente tem que descolonizar, olha, porque você falando, né, a gente tem que descolonizar a linguagem, a gente tem que descolonizar corpos, a gente tem que descolonizar a sexualidade, desejos, são tantas descolonizações que nós temos que enfrentar, que realmente a gente precisa de uma rede de apoio. Então, é muito importante a gente participar desses simpósios, porque a gente vai criando redes de apoio, né? Vai criando trocas, vai aprendendo uns com os outros, umas com as outras. E até ontem eu estava falando de um grupo de pesquisa, o Borja, que eu não lembro o primeiro nome, gente, levantou a mão, já passo a palavra para você. E a Nayane, acho que a Nayane e o Borja que participam do grupo, né, de crítica feminista. Eu estava falando ontem sobre esse grupo para as pessoas que estavam no simpósio. Como que nós aprendemos, né? Eu tenho um prazer imenso, eu acordo no sábado, no último sábado do mês, e estou ali em frente à tela, que no Mato Grosso do Sul nós temos uma hora menos que Brasília, então eu acordo um pouco mais cedo que os demais componentes do grupo, e quanto que eu aprendo, e o quanto eu me sinto acolhida, e o quanto a gente troca, e o quanto isso é preciso, é urgente, e o quanto a gente não pode abrir mão disso. A gente sabe que a pesquisa ela é muito solitária, né? Mas não deve. A gente também tem que descolonizar isso.
a gente precisa se unir, né? A gente precisa conversar mais, a gente precisa ser mais solidários uns com os outros, ter mais afeto. Eu acredito muito, muito nisso. Borges, você levantou a mão, amor, você quer falar? Boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Bogé. Eu sempre coloco PR como iniciais porque eu gosto de ser chamado pelo meu sobrenome Bogé. É muito interessante a abordagem que vem sendo feita, né, aqui nesse simpósio, sobretudo porque a gente vai destacar a importância do enfrentamento, né, das mulheres frente a uma sociedade majoritariamente patriarcal, machista. O trabalho da Simone, assim, é como se eu tivesse submergido dentro do texto, né, da Bell Hooks, que é maravilhosa, e aí aquilo que Bell Hooks vai destacar ao longo de todo o livro dela, que o feminismo ele não é uma luta só pelas mulheres, né, mas é uma luta pelo conjunto. Isso é muito mara, né, porque a gente começa a entender que as lutas feministas, ela não quer, e sobretudo o feminismo negro, eu acho isso muito interessante, porque é a partir do feminismo negro que começa a se pensar as intersecções sociais, né, e a importância dessa descolonização, desse eco, de descolonizar aquilo que os grandes países colonizadores tentaram desconstruir nos nossos pensamentos. E trazer isso aqui para a discussão me faz assim ter assim, meu Deus, acho que ainda tem esperança para o mundo, sabe? Em tantas coisas ruins que acontecem, né? O trabalho que o Tony traz, essa questão de trazer a importância do empoderamento da mulher, que pode falar por ela e pode falar do seu corpo como deseja, porque ela é dona do seu corpo. Isso é muito importante, né? E, sobretudo, numa sociedade que nós vivemos, como diz Bauman, numa sociedade líquida, que parece que as pessoas meio que vão vivendo em uma liquidez que acaba despercebendo o direito do outro e não compreendendo o direito do outro e querendo sobrepor o seu eu sobre o outro. E são essas discussões aqui que faz as coisas acontecerem. Aí me lembra muito, né, o que a Françoise Verguet vai falar de um feminismo decolonial, sobre aquela questão da sororidade entre as pessoas, de tentar desconstruir isso, né, isso que eu falo, essa questão do machismo, do patriarcalismo incutido na sociedade, sabe? E aí eu digo assim, meu Deus, parece que essas mulheres elas criam um grupo assim, mental e começa a trocar ideias entre elas, assim, pela mente mesmo, porque o segundo sexo, o problema de gênero, o segundo sexo de Simone de Beauvoir, o problema de gênero da Judith Butler, retrata muito bem a importância da mulher dentro desse papel. E por que a mulher precisa ocupar espaço? Porque através da ocupação de espaço, e aí eu trago aquele texto da Spivak, que diz, pode subalterno falar que ela vai dizer que o subalterno o subalterno só é escutado, né? Ou melhor, ele pode falar, mas a fala dele só é efetivada quando ele é escutado. Então, quando ele não é escutado, essa fala não é efetivada. Então, as mulheres ocupando espaço, dizendo quem elas são, né, mostrando o seu corpo, mostrando a sua cara, como vem fazendo há muito tempo, é essa ocupação de espaço, né? E, sobretudo, porque nós também vivemos em um ano de eleição, onde poucas mulheres ocupam cargos políticos na nossa nação, e ainda grande parte das decisões que, que confere ao corpo feminino, que confere a importância do ser feminil, ainda são tomadas por homens, né? E aí trazer essas discussões é muito mar. Eu fico aqui escutando, me deleitando, falo com a Giovana, às vezes quando
chega no dia do nosso encontro, né, do nosso grupo de pesquisa, eu fico assim, meu Deus, mais um dia de aprendizado. Chega 12 horas e o pessoal diz, bora, vamos acabar, porque, né, tá da hora, o pessoal quer ficar mais um pouquinho para continuar a discussão. Ah, é muito bom, né, a gente estar inserido dentro de uma rede de apoio para discutir essas questões. Eu gostei muito, Paulo, que você falou dessa questão do empoderamento, né, pensando no trabalho do Tony, porque, Tony, o nosso corpo não é nosso, sabe? O que a gente tem visto é sempre um corpo que é do outro, porque, assim, o outro, ele se sente no direito de tomar o nosso corpo, se sente no direito de julgar o nosso corpo. Então, a todo instante, o nosso corpo é motivo de alguma coisa, ou de rechaço, ou de violência, ou de julgamento, ou de invisibilidade, de marginalidade. Enfim, o nosso corpo parece que não é nosso. E aí, quando você traz essas duas poetisas falando dos seus corpos e falando dos seus desejos, automaticamente a gente pensa sobre uma literatura que é empoderamento. E me faz pensar que nós estamos razoavelmente num caminho que pode nos levar a boas reflexões, que é pensar a literatura como um trabalho estético, como um trabalho ético e também como um trabalho político. Por isso, né, eu gosto tanto de discutir a autoria feminina e discutir tanto os feminismos. De fato, Giovana. Gostei muito da fala do Bourget, né, como ele gosta de ser chamado. Trazer essa perspectiva erótica mesmo da autoria feminina é algo muito importante, né? Não só que discutir entre nós, mas sim levar para o âmbito escolar. Nós, como professores, temos essa missão, né, de trazer essa temática e também passar para os nossos alunos uma perspectiva crítica sobre isso, né? Quando se fala de erotismo, a nossa sociedade já associa algo pornográfico, que é algo totalmente diferente, um viés totalmente diferente. Hilda Hilst, por exemplo, foi chamado de vagabunda, né, de pornográfica, né? Ainda hoje, na nossa sociedade, se formos analisarmos, né, trazendo esse entendimento da literatura, muitas mulheres que escrevem sobre essa temática erótica são retiradas, né, seja de publicações de jornais, não se tem logo, né, para começar, um jornal que fale ou que tenha uma poesia erótica de autoria feminina. Se tem, eu ainda não conheço no Brasil. Então, há essa necessidade muito grande, né? Aliás, tem até mesmo, né, nas redes sociais, né, tendo essa perspectiva midiática aí da mídia social nesse contexto de globalização. Mas que ainda é necessário, sim, falar sobre poesia erótica de autoria feminina. É importante, sim, falar sobre empoderamento feminino, né? E isso é muito interessante e importantíssimo para nós discutirmos. Já fiquei interessado em participar desse grupo, viu, Giovana? Achei bacana, interessante. Ontem eu fiz o convite para as pessoas que estavam aqui, e estendo o convite também para você e para Simone, que não participam. Eu vou pedir uma gentileza, vocês podem, acho que vocês têm, não sei se vocês têm meu e-mail ali pelo resumo do simpósio, tem meu e-mail. Vocês podem me mandar um e-mail, que aí eu adiciono vocês lá no grupo do WhatsApp, primeiramente, para vocês sentirem o grupo, ver como é que é, participar de uma discussão, e aí depois, se vocês quiserem efetivamente participarem do grupo, aí a gente faz o cadastro no CNPq, tá bom? Fica aí o convite. Nayane, deixa eu só te fazer uma pergunta, eu quero uma ajuda sua aqui que eu não consegui pegar no seu slide. Eu gostei demais de uma citação da Lorde, da Audre Lorde que você colocou, e eu vi que é uma referência de 2021 na página 47. É o seu penúltimo slide, mas eu não sei o nome da obra, né? Que obra que é? Porque eu achei essa citação linda. É essa. Irmã Outsider. Ah, tá. É que é de 2020, né? E 21. Isso, é da Autêntica, a editora. Aí. Eu queria te agradecer tanto, Nayane, pela sua apresentação, pelo seguinte: eu estou terminando de criar o plano de aula da disciplina de literatura contemporânea para a graduação. E na hora que você começou a falar sobre a Estela,
eu falei, cara, essa mulher não tá no meu plano, como que pode? Como que ela não está aqui? Mas olha, Nayane, muito obrigada, porque eu vou colocar a Estela, nem que seja assim um encontro só, porque assim tem tanta coisa para a gente falar, né? E hoje os cursos estão cada vez tão mais enxutos, mas eu vou preparar pelo menos um encontro para estudar sobre a Estela. E aí depois, se você me autorizar, eu gostaria de te mandar mensagem para até pedir material. Você falou que tem no YouTube algumas coisas, né? De trabalho, Sim, se você até quiser falar tem alguma um coisa. livro, pronto. Fico muito contente, né? Tem um livro em PDF, eu posso enviar, pode me passar um e-mail, qualquer coisa, e que já fica certinho no e-mail, né? Tem também alguns vídeos no YouTube com as próprias falas da Estela, tem o documentário que foi premiado, então tem bastante material dela. Então, eu nem sabia desse documentário que foi premiado. Olha que material rico para a gente levar, né, para a sala de aula. E assim, depois eu fiquei pensando no termo que você usou, a lucidez. Que lucidez, gente! Que coisa forte dentro dessa poesia. Que mulher lúcida do seu lugar, né? Do seu lugar, do seu não lugar, na verdade, né? Sim. Porque ela E, tinha consciência total do que foi feito a partir do seu corpo e da impotência dela enquanto mulher, né, negra, enquanto mulher preta, de não poder lutar para sair daquele lugar, mas que conseguiu ver na arte uma possibilidade, né, de extensão dessa lucidez, dessa reflexão, né? Eu acho que gratidão que a gente tem que ter com essa Estela, porque olha como essa mulher nos faz pensar sobre tantas coisas, sobre as atrocidades que foram cometidas em relação a ela, mas também em relação a todos os outros, tantos outros corpos de mulheres, né? De mulheres pobres, de mulheres pretas e negras. Então a gente precisa ler Estela. Eu estou comovida, assim, com a sua apresentação. Eu confesso, assim, que eu já tinha visto algumas apresentações sobre a Estela, mas sabe quando cai no esquecimento? E aí hoje eu falei, gente, levar para a sala de aula essa mulher urgentemente. e é interessante falar também, porque eu queria falar justamente dessa lucidez, porque eu já vi apresentações sobre a Estela, mas falando de uma poesia da loucura. E para mim ela não é assim, né? Para mim ela é lúcida completamente, porque ela faz uma reflexão sobre um sistema de opressão que é muito forte e que até hoje, por mais que tenham as lutas antimanicomiais, a gente sabe que tem muita gente internada em hospitais psiquiátricos e que estão ali em uma condição. Eu tenho um familiar que está numa condição de internamento psiquiátrico, mas que eu acho que não resolve, que não está funcionando, que, enfim, a pessoa sai pior do que o que entrou, nesse caso, né? E quantas pessoas não estão nesse mesmo processo e como que elas saem, e nesse período de ditadura militar, que a gente tinha tanta repressão, né? Como que essa mulher ela foi reclusa durante a vida inteira e ficou ali. E ela não recebia visitas. Né? Isso ficou muito na minha cabeça. Ela não recebia visitas. Não, ela não tinha visita de pai, de mãe, de ninguém. Eu fiquei E, pensando durante a sua apresentação, que violência, né, praticada contra essa mulher, e foi até a morte. Que horror. e eu lembrei muito do caso, porque tem um artista, um pintor, né? Lá do projeto da Anísio da Silveira, eu não lembro o nome dele, eu não sei se é Emílio ou Emílio, mas é algo nesse sentido. Mas que ele recebeu alta justamente por desenvolver a habilidade de pintar nos períodos de terapia e ter sido reconhecido. Ele é tido realmente assim, como um artista, estudado e tudo. Então, eu fiquei me questionando por que com a Estela do Patrocínio não aconteceu a mesma coisa, né? Algo nesse sentido, já que já se via ali, né? É tanto que tudo que é feito sobre a Estela é premiado. Porque quando você lê a literatura dela, você fica nesse estado mesmo assim, de meu Deus, né? Como eu não li isso antes? Que mulher é essa que escreve isso aqui desse jeito, né?
Então, assim, eu acredito que era para ela entrar como alguma estética ali dentro do modernismo, algo nesse sentido, né? Que era para ser, né? Que a gente sabe que não é completamente, que hoje a gente já fala em modernismo negro, né? Então, que a gente sabe que há essa exclusão de pessoas negras dentro do modernismo, mas a gente sabe que essas pessoas estavam ali, né? Elas só não estão ali na historiografia. Então, como que a Estela não aparece em canto nenhum? Aí, eu já tive algumas discussões com outras pessoas, né, sobre a questão de levar ou não para a sala de aula. E o que eu falo é, apesar de saber que, por exemplo, a Hilda Rich, ela sofre, não é, com toda essa perspectiva patriarcal de que mulheres não podem escrever sobre desejos, né, sobre sexo, enfim. Mas a Hilda Rich, ela ainda aparece nos livros didáticos, né? Ela aparece. Então, assim, a Estela também tem algumas poesias que têm um tom erótico e também chega nessa questão do abuso, né? Então fica aí nesse, não vou chamar de limbo porque são coisas diferentes, mas ela tem uma parte que aborda essa parte mais erótica mesmo, sem essa relação com o abuso, e tem a parte que fala só sobre o abuso, né? Então, assim, por que não está ali? Porque apesar da Hilda Rich ter recebido críticas, ela é reconhecida. Ela tem esse reconhecimento. Aí a gente entra nas questões de interseccionalidade, né? Da Estela ter sido uma mulher pobre, negra, como louca, e várias outras questões. Então, dela não é literatura, é como a Carolina Maria de Jesus. Né? Para muitas pessoas não é literatura. Giovana, eu queria só, com licença, professor, eu queria só falar que a Nájila ia apresentar hoje. Né? Só que antes da apresentação, falta energia lá no caso dela. Isso já aconteceu com ela outras vezes em outras apresentações. E aí, ela disse que ia mandar um e-mail para a coordenação, perguntando se pode apresentar nos pós de amanhã. Tá, eu vou conversar com a professora Lucilene. Não, com a professora Algemira vai coordenar amanhã, então acho que vai dar tudo certo. Faz um favor para mim, você que tem o contato dela, pede para ela já falar com a Algemira, porque amanhã eu não vou poder participar. Pronto, tá já bom? vai enviar aqui, perfeito. Vai ficar ótimo, então. Gente, então nós vamos encerrando por aqui. Quero agradecer imensamente por esse momento de trocas, por esse momento de afetividade, né? A gente precisa também dos afetos, porque não é fácil. A gente trabalha com temas que requer muita força, muita coragem, muito enfrentamento, mas não quer dizer que nós somos todos feitos de aço, né? A gente também muitas vezes se sente machucada, se sente ferida. Às vezes eu vou às escolas com os meus estagiários e eu volto assim de cabeça baixa, sabe? Das porradas que a gente leva no espaço escolar. E assim, é bom ter essa rede de afeto, porque isso nos dá ânimo. Eu sempre saio assim, mais viva de um encontro, me sinto, né? Me sinto melhor, então eu tenho que agradecer a vocês por esse momento de aprendizado, mas também por esse momento de afeto e desse apoio. Muito obrigada. Se vocês puderem participar durante a semana, serão muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes. Mas, de qualquer forma, se não puderem e quiserem participar do nosso grupo de pesquisa, né, estendo novamente o convite a vocês. Vocês também têm o nosso contato, meu, da Algemira e da professora Lucilene, se quiserem trocar ideias, informações. Nós temos o nosso evento, o nosso grupo de pesquisa, que vai acontecer em outubro desse ano. Então, se vocês quiserem saber sobre informações do evento, que é um evento destinado à autoria feminina, especificamente, é um evento todo só para autoria feminina, é um evento internacional, então se vocês quiserem mais informações, depois é só mandar e-mail. E é isso, gente, obrigada, tá? Tenha um bom restinho de tarde e que a gente possa, então, ainda participar das programações da Bralic, que estão maravilhosas, como sempre. Muito obrigada, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigada, gente, pela oportunidade. Tchau, Foi ótimo. Obrigado, tchau. Maravilhoso. Tchau, tchau a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.